tarde a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2023 e nós estamos aqui para apresentarmos a nossa 153ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. A semana passada nós conseguimos fazer apenas uma terminologia, então hoje nós vamos terminar as outras 3 que estão faltando, que é do mesmo capítulo, capítulo 3, o ser humano e o método de evolução e atividades da vida, memória e crescimento anímico, eu coloquei parte 7b, e se trata do primeiro céu. Lembrando que todas essas terminologias, esse estudo de hoje nosso, a gente está sempre baseado na obra básica de Max Heidel, que é o conceito Rosa Cruz do Cosmos. E para iniciar os nossos estudos, nós vamos iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz, para que possamos criar um ambiente espiritualizado para os nossos trabalhos aqui hoje. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Primeiro céu. Quando termina a existência purgatorial, o espírito purificado ascende ao primeiro céu, que está situado nas 3 regiões mais elevadas do mundo do desejo. Os resultados do sofrimento são incorporados ao átomo semente do corpo de desejos, o que lhe comunica a qualidade de reto sentimento que atuará no futuro como impulso para o bem e repulsão ao mal. Aqui o panorama do passado se desenrola de novo para trás, mas então as boas obras da vida são a base dos sentimentos. Ao chegarmos às cenas em que ajudamos ao trem, viveremos de novo toda a alegria que isso nos proporcionou, como também sentiremos toda a gratidão emitida por aqueles a quem ajudamos. Quando contemplamos de novo as cenas em que fomos ajudados por outros, voltamos a sentir toda a gratidão que emitimos ao nosso benfeitor. Desse modo, vemos a importância de apreciar os favores com que outros nos cumularam, porque a gratidão produz crescimento anímico. Nossa felicidade no céu depende da felicidade que tenhamos proporcionado a outros e do valor que demos àquilo que outros fizeram por nós. Deve-se sempre recordar que o poder de dar não pertence exclusivamente ao ser humano rico. Dar dinheiro sem discernimento pode ser até um mal. É um bem dar dinheiro para um propósito que consideremos benéfico, porém, um serviço prestado vale 1000 vezes mais, como diz Whitman. Um olhar carinhoso, expressões de confiança, uma simpática e amorosa ajuda são coisas que todos podem dar, seja qual for a fortuna de cada um. Todavia, devemos ajudar o necessitado de maneira que ele possa ajudar a si próprio, seja física, financeira, moral ou mentalmente, para que não dependa mais de nós nem dos outros. A ética de dar, produzindo uma lição espiritual sobre aquele que dá, foi descrita de forma belíssima na visão do senhor Lautau de Louvel. O jovem e ambicioso cavaleiro Sir Laufau, envergando brilhante armadura e vestido com luxuosas roupas, parte do seu castelo em busca do Santo Grau. No seu escudo resplandece a cruz, o símbolo da benignidade e ternura do nosso Salvador. Por ser amoroso e humilde, mas o coração do cavaleiro está repleto de orgulho e desdém para com os pobres e necessitados. Ele encontra um leproso, mendigando e, com um gesto de desdém, atira-lhe uma moeda, como se atirasse um osso a um cão faminto. Porém, o leproso não ergueu o ouro do pó. Melhor para mim é a códea
de pão que o pobre me dá. É melhor sua mão que me abençoará, ainda que de mãos vazias de sua porta me deva afastar. As esmolas só com as mãos ofertadas não são as verdadeiras. Inúteis são o ouro e a riqueza, dadas apenas como um dever a cumprir. A mão, porém, não consegue a esmola abarcar. Quando vem daquele que reparte o pouco que tem, que dá o que não é possível visualizar. Este fio de beleza que tudo sabe unir, que tudo sustenta, penetra e mantém o coração ansioso e estende a mão quando Deus acompanha a doação, alimentando a alma faminta que sucumbia só na escuridão. Ao regressar, Sir Launfal encontra seu castelo ocupado por outro, sendo impedido de nele entrar. Já velho, claudicante e alquebrado, da busca do santo grau, ele voltou, pouco lhe importando o que para trás deixou. Não mais luzia a cruz sobre seu manto, mas fundo em seu coração a marca ficou, a divisa do pobre e seu triste pranto. De novo, encontra o leproso, que outra vez lhe pede uma esmola. No entanto, o cavalheiro agora responde de outro modo. É Silofal que diz: vejo em ti a imagem daquele que na cruz morreu. Talvez tens a coroa de espinhos de quem padeceu muitos escárnios. Tens também sofrido e o desprezo do mundo has sentido. As feridas em tua vida não faltaram nos pés, nas mãos, no corpo. Elas te machucaram. Filho da Clemente Maria, reconhece quem eu sou e vê que, através do pobre, é a ti que eu dou. Um olhar aos olhos do leproso lhe traz recordações e reconhecimento. E seu coração era só cinza e pó. Ele partiu em duas sua única folha de pão. Ele quebrou o gelo da beira do córrego e ao leproso deu de comer e beber. Uma transformação, enfim, ocorreu. Não mais o leproso ao seu lado se curvava, mas à frente dele, glorioso, se levantava, e a voz, ainda mais doce que o silêncio: vê, sou eu, não temas. Na busca do santo grau, em muitos lugares gastaste tua vida, sem nada lucrares. Olha, eis-lo aqui, o cálice que acabaste de encher com a límpida água do regato que me desse de beber. Esta pódia de pão é meu corpo, que foi para ti partido. Esta água é meu sangue, que na cruz para ti foi vertido. A Santa Ceia é mantida, na verdade, por todos que ajudaram o outro em suas necessidades, pois a dádiva só tem valor quando com ela vem o doador, e as três pessoas ela alimenta assim: o faminto, a si próprio e a mim. O primeiro céu é um lugar de alegria. Tem vestígios sequer de amargura. O espírito está além das influências materiais e terrestres e, ao reviver sua vida passada, assimila todo o bem nela contido. Aqui se realizam em toda amplitude todos os empreendimentos nobres a que o ser humano aspirou. É um lugar de repouso. E quanto mais dura tenha sido a vida, maior será o descanso que gozará. Enfermidade, tristeza e dor são coisas desconhecidas do Filho do Céu. É a pátria de veraneiros espiritualistas. Os pensamentos do devoto cristão construíram ali a Nova Jerusalém. Formosas casas, flores, etc., são o prêmio dos que a elas aspiraram e que eles mesmos construíram com o pensamento, utilizando-se da sutilíssima matéria de desejos.
Contudo, são para eles tão reais e tangíveis como são para nós as casas materiais. Todos desfrutam ali a satisfação daquilo que não puderam alcançar na vida terrestre. Há uma classe de seres que gozam uma vida especialmente formosa no primeiro céu, as crianças. Se pudéssemos vê-las, logo cessariam nossos pesares. Quando uma criança morre antes do primeiro nascimento do corpo de desejos, isto é, antes dos 14 anos, não vai além do primeiro céu, porque não é responsável pelos seus atos. Do mesmo modo que o feto que se contorce no útero não é responsável pelo incômodo que causa a sua mãe. Portanto, a criança não tem existência purgatorial. O que não foi vivificado não pode morrer. Portanto, o corpo de desejos de uma criança, junto com a mente, persistirá até o novo nascimento. Por essa razão, essas crianças são capazes de recordar suas vidas anteriores, como é o caso que se narra em outro lugar. Para tais crianças, o primeiro céu é uma sala de espera, onde permanecem de 1 a 20 anos, até que se apresente uma nova oportunidade para renascerem. Entretanto, é algo mais do que uma simples sala de espera, porque nesse ínterim realiza-se ali um grande progresso. Quando uma criança morre, há sempre alguém da família à sua espera. No entanto, na falta disso, sempre existe quem a adote com sentimento maternal, porque gostava dela, de fazê-lo em sua existência terrena, satisfazendo-se em cuidar de um pequeno desamparado. A extrema plasticidade da matéria de desejos permite formar com a maior facilidade maravilhosos brinquedos viventes para as crianças, tornando suas vidas um formoso divertimento. Contudo, sua instrução não fica descuidada. Elas são agrupadas em classes de acordo com seus temperamentos, sem considerar-se a idade. No mundo do desejo, é muito fácil ministrar-lhes lições objetivas da influência do bem e das vastações sobre a conduta e a felicidade. Estas lições imprimem-se indelevelmente sobre o sensitivo e emotivo corpo de desejos da criança e acompanham-na depois do renascimento. Assim, muitos dos que levam uma vida nobre devem-na ao fato de terem sido submetidos a esse treinamento. Quando nasce um espírito débil, é comum os compassivos seres, os líderes invisíveis que dirigem nossa evolução, fazerem-no morrer em tenra idade para que possa ter esse treinamento extra, ajudando-o a adaptar-se ao que talvez possa ser para ele uma vida dura. Parece ser esse o caso especialmente quando a impressão do corpo de desejos foi fraca, em decorrência de perturbações das lamentações dos parentes em volta do moribundo, ou por ter morrido em acidente ou num campo de batalha. Sob tais circunstâncias, ele não pode experimentar, em sua existência pós-mortem, a intensidade de sentimentos apropriados. Por isso, quando nasce e morre a seguir em tenra idade, a perda se recobra na forma acima indicada. Muitas vezes, o dever de cuidar dessas crianças na vida celeste recai sobre aqueles que foram a causa dessas anomalias, pois assim são proporcionadas oportunidades para repararem uma falta e aprenderem a agir melhor. Ou talvez venha a serem os pais daquele que prejudicaram, devendo cuidar deles nos poucos anos de vida. Nesse caso, não importará que se lamentem histericamente por causa de sua morte, porque não há imagens de corpo vital infantil que produzam consequências. Este céu é também lugar de progresso para todos os estudiosos, para os artistas e para os altruístas. O estudante e o filósofo têm acesso instantâneo a todas as bibliotecas do mundo.
O pintor observa com inefável delícia as combinações de cores sempre cambiantes. Logo, aprende que seus pensamentos formam e misturam essas cores à vontade. Suas criações brilham e cintilam com uma vividez impossível de ser conseguida pelos que trabalham com as monótonas cores da terra. Está, por assim dizer, pintando com matéria viva, resplandecente, sendo por isso mesmo capaz de executar suas obras com uma facilidade que lhe inunda a alma de deleite. O músico não chegou ainda ao lugar em que sua arte se expressa a si mesma em toda a extensão. O mundo físico é o mundo da forma, o mundo do desejo, onde se acham o purgatório e o primeiro céu, é especialmente o mundo da cor. Mas o mundo do pensamento, onde estão localizados o segundo céu e o terceiro céu, é a esfera do som. A música celeste é um fato e não mera figura de retórica. Pitágoras não fantasiava quando falou da música das esferas, porque cada um dos corpos celestiais tem seu tom definido e juntos formam a Sinfonia Celestial, que Goethe também menciona no prólogo do seu Fausto, onde na cena do céu, o arcanjo Rafael diz: Sol entoa sua velha canção, entre os cânticos rivais das esferas irmãs. Seu caminho predestinado vai trilhar, através dos anos, em retumbante marchar. Os ecos desta música celeste chegam até nós, aqui no mundo físico, e são o nosso bem mais precioso, ainda que fugazes como o fogo fato. A música não pode ser criada permanentemente, a exemplo de outras obras de arte, uma estátua, um quadro ou um livro. No mundo físico, o som morre logo que nasce. No primeiro céu, porém, esses ecos são muito mais formosos e permanentes. Daí, o músico poder ouvir ali os mais doces acordes que jamais ouviu em toda a sua vida terrena. As experiências do poeta são semelhantes às do músico, pois a poesia é a expressão dos mais íntimos sentimentos da alma em palavras. Estas se ordenam consoante as mesmas leis de harmonia e ritmo que regem a expressão dos espíritos na música. Além disso, o poeta encontra uma inspiração magnífica nas imagens e cores, que são as características principais do mundo do desejo. Dali, tomará os materiais para usá-los em sua próxima encarnação. De maneira idêntica, o escritor acumula material e faculdade. O filantropo concebe os seus planos altruístas para a elevação do ser humano. Se falhou em uma vida, verá a razão do fracasso no primeiro céu e aprenderá ali a superar os obstáculos e a evitar os erros que tornaram seus planos impraticáveis. Com o tempo, chega-se a um ponto em que o resultado da dor e do sofrimento no purgatório, junto ao sentimento feliz extraído das boas ações da vida passada, integram-se ao átomo semente do corpo de desejos. Juntos, eles constituem o que chamamos consciência, essa força propulsora que nos põe em guarda contra o mal, o produtor de sofrimentos, e nos inclina para o bem, o gerador de felicidade e alegria. Tal como abandonou os corpos denso e vital, assim o ser humano abandona seu corpo de desejos, que se desintegra. Ele leva consigo unicamente as forças do átomo semente, que formarão o núcleo do futuro corpo de desejos, como foi a partícula permanente de percepção dos seus veículos anteriores. Como já foi relatado, as forças do átomo semente são retiradas. Para o materialista,
força e matéria são inseparáveis. O budista vê as coisas diferentemente. Para ele, não são dois conceitos totalmente distintos e separados, mas os dois polos de um só espírito. Matéria é espírito cristalizado. Força é o mesmo espírito ainda não cristalizado. Isso já foi dito antes, mas nunca será demais incutir na mente. Nesta relação, a ilustração do caracol é muito proveitosa. A matéria, que é espírito cristalizado, corresponde à concha do caracol, que vem a ser cristalizada. Outra boa comparação, a força química que move a matéria, tornando-a apta para a construção da forma, corresponde ao caracol que move sua casa. Portanto, o que atualmente é caracol será concha daqui a algum tempo, e o que agora é força será matéria quando se cristalizar futuramente. O processo inverso de transmutação de matéria em espírito processa-se também continuamente. A fase mais elementar desse processo nós vemos na decomposição, quando o ser humano abandona seus veículos. O espírito de um átomo separa-se facilmente do espírito mais inferior que se manifestava como matéria. Vamos então aos nossos 3 terminologias Rosacruzes que ficaram para hoje, para que a gente possa compreendê-las profundamente. São elas: os compassivos seres, o mundo da cor e o mundo do sol. Inicialmente, nós vamos ver aqui os compassivos seres. Quando nós procuramos lá no dicionário o que é compassivo, a gente vai encontrar lá que é ter empatia e compaixão pelas pessoas que nos servem. Assim como também, por isso, nós também devemos nos expressar o nosso amor e a nossa compaixão de forma prática no nosso dia a dia. A Bíblia nos instrui a amar os outros, assim como Deus nos ama. De que maneira? Com bondade, misericórdia e compaixão. Bom, então, quando nós falamos em compassivos seres, nada mais são do que as hierarquias criadoras. E neste ponto que nós estamos estudando aqui, que é a parte do mundo do desejo, onde a gente está se referindo ao primeiro céu, né? Nós vamos ver, não só aqui, mas também as várias hierarquias divinas que têm guiado a humanidade no caminho da evolução, desde o começo da nossa jornada. E que ainda estão ativas e trabalhando conosco, desde os mundos siderais. E com sua ajuda, seremos finalmente capazes de conseguir, de realizar essa elevação da humanidade como um todo e alcançar uma realização individual de glória, honra e imortalidade. Quem são essas hierarquias criadoras? A primeira delas são os senhores da sabedoria, que também é chamada de hierarquia zodiacal de Virgem. Eles são encarregados de nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo espírito divino. Lembrando que o espírito divino é a contraparte superior do nosso corpo denso. A próxima hierarquia é os senhores da individualidade, que nós também conhecemos como hierarquia zodiacal de Libra. Eles são responsáveis em nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo espírito de vida. O veículo espírito de vida é a contraparte superior do nosso corpo vital. A terceira hierarquia são os senhores da forma, e também chamado de hierarquia zodiacal de Escorpião, onde eles são responsáveis de nos ajudar no desenvolvimento do nosso veículo espírito humano.
O veículo espírito humano é a contraparte do superior do nosso corpo de desejos. A quarta hierarquia são os senhores da mente, e também chamado de hierarquia zodiacal de Sagitário. Eles nos ajudam a desenvolver o veículo mente. Próxima hierarquia são a hierarquia criadora dos arcanjos, também chamada de hierarquia zodiacal de Capricórnio. Eles são especialistas em trabalhar com a matéria, com materiais do mundo do desejo. E a gente sabe que aqui no período terrestre, eles exercem várias funções dos arcanjos. Dentre deles, a gente pode citar aqui o espírito grupo dos animais e das espécies de animais, tá? Que são responsáveis pela evolução de cada uma dessas espécies. Podemos citar também o espírito de raça. E para nós, né, aqui, ainda, alguns de nós ainda, atualmente, apesar que são muito poucos ainda, de seres humanos que precisam desse tipo de segmentação, que é o espírito de raça. Graças a Deus. Né? E também a hierarquia dos arcanjos, eles nos ajudam a controlar o nosso corpo de desejos. Outra hierarquia são os anjos, hierarquia criadora dos anjos, também chamada de hierarquia zodiacal de Capricórnio. No nosso período terrestre aqui, eles exercem também várias funções. Dentre elas, a gente destacou aqui o espírito grupo dos vegetais, em que são responsáveis né, pela evolução de cada um do ser vegetal existente aqui. Nós temos também os anjos do destino, também chamados de senhores do destino ou anjos relatores. E também essa hierarquia criadora dos anjos nos ajudam a trabalhar também com material etérico da região etérica do mundo. E a última hierarquia, que são as hierarquias dos espíritos virginais da onda de vida humana, também conhecida como a hierarquia zodiacal de peixes, que somos nós, né? E no caso, dentro que a gente pode falar também, né, além de ser a humanidade atual, nós também conhecemos os que são os irmãos maiores dessa onda de vida, que eles escolheram ficar aqui na Terra, né, para ajudar a humanidade. Então, a gente vê que, diante de toda essa maravilhosa ajuda que nós recebemos, dessas hierarquias que estão aqui nos ajudando no caminho evolutivo, esse esquema de evolução, a gente, como aspirante à vida superior, deve ser ter um foco que nós devemos ajudar sempre. Sejam em quaisquer circunstâncias e ocasiões que nós tenhamos, mesmo que a gente tenha, mesmo que seja diante de problemas graves ou delicados, a gente sempre vai encontrar um momento, né, um período do dia, uma hora, algum momento, para poder ajudar. Por isso que há importância de sempre manter em nossos corações a constância de ajudar, sempre pautada pelo forte espírito de equipe. O que significa isso? Entre outras coisas, significa compreensão e desprendimento. Isso aí, esses dois, são dois fatores indispensáveis em nossa vida. E realmente queremos colaborar efetivamente neste belo trabalho que foi iniciado pelos queridos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz. Eles trabalham sempre em benefício da humanidade. Então, o aspirante à vida superior, que procura realmente viver a vida, né, como Max Ayrton nos deixa como exemplo, é que jamais devemos desistir.
jamais devemos existir quando a gente tropeça no caminho. Pois sabemos que este maravilhoso e sublime trabalho, iniciado por esses compassivos seres que nos ajudam, que nos guiam na redenção da humanidade, não deve. Olha que legal o que a gente falou, inclusive, na reunião da Bíblia, né? O Carlos comentou. Não deve, em momento algum, sofrer arranhões, sofrer críticas, desconfianças, vindo da onde? Vindo da nossa parte, da nossa deficiência, ou então do nosso desequilíbrio, que é quando é que nós deixamos o nosso eu inferior duvidar desse trabalho, ou duvidar desses compassivos seres que trabalham desinteressadamente e amorosamente para ajudar no nosso caminho evolutivo. Então, só assim o aspirante à vida superior, ele conseguirá, em sua peregrinação, de modo muito seguro e efetivo, superar essas tramas do eu inferior. E assim, eles vão tentar nos colocar, toda vez que a gente cai, no nosso caminho de volta. Isso se a gente quiser, né? Nesse caminho reto que a gente tem que estar sempre seguindo. E toda vez que nós enfrentamos obstáculos e desentendimento, a gente sempre vai encontrá-los para nos ajudar quando a gente realmente quer nos levantar, quiser nos levantar. Na verdade, mesmo quando nós buscamos quando mais nós buscamos nos alimentar do bem, do pensamento positivo, do pensamento amoroso, né? Sem se ligar no eu inferior, com certeza maior será o brilho da luz que o Cristo interno lança para iluminar os nossos caminhos. Então a gente deve ter mais fé, porque a cada vez que aumentamos a nossa fé, nós teremos a cada dia nós conseguimos fortalecer mais e mais e não responder tanto ao nosso eu interior. Então vamos falar do mundo da cor. Quando a gente fala do mundo da cor, nós estamos falando do mundo do desejo, especialmente, tá? Uma coisa interessante é quando nós vemos um irmão ou uma irmã exercendo o seu talento de pintar, pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa, tá? Desde que qualquer coisa que ele esteja fazendo, né, pintando, ele está atraindo essa inspiração que está vindo diretamente do mundo da cor, que é o mundo do desejo. E na filosofia Rosa Cruz, nós aprendemos, tá? E no mundo do desejo, a luz e a cor são muito cambiantes. É como a gente viu no texto já, né? Nós lemos agora, acabamos de ler. E lá muda constantemente. Você vê uma cor, dali a pouco você já está vendo outra cor, tá? É diferente do estado que nós encontramos aqui, na região química do mundo. Nós sabemos que a cor, ela tem uma grande importância na vida do aspirante à vida superior. Por quê? Porque ela é necessária, vista em todo o ambiente material que nos rodeia. Nós temos uma maior propensão de nos sentirmos muito bem espiritualmente, e por que não dizer até fisicamente confortável, né? Quando nós estamos num local de belas flores, diante de uma decoração. Então, parece que aquilo, ele penetra dentro da gente e nos dá alegria, tá? Porque a gente está praticamente ligada à beleza do mundo do desejo, né? E como é diferente quando nós estamos diante de uma coisa que a gente vê desordem, onde você está vendo uma desordem, um caos estético, né? Então você não sente bem, ninguém sente bem quando você está diante de uma situação assim. É um ambiente que acaba nos incomodando internamente.
Acho que a mesma coisa que a gente pode dizer, quando a gente ouve uma música elevada, a gente se sente bem. Quando a gente vê um rock, qualquer coisa mais pesada, parece que aquilo martela dentro da gente, né? Mais ou menos alguma coisa parecida. Aqueles que possuem a capacidade de explorar os reinos internos, eles conseguem observar ali muitas cores bonitas que são atualmente invisíveis para os nossos olhos comuns, né? Os nossos olhos físicos, sendo que algumas delas apresentam muito requintadas para a sua descrição. No entanto, esse poder, essa magia da cor, elas estão no limiar de revelações ao longo alcance à medida que nós evoluímos espiritualmente. Então, hoje a gente não consegue trabalhar com todas as cores que nós temos no mundo do desejo, porque nós somos incapacitados para isso, vamos dizer assim, tá? É diferente de uma pessoa ocultista, elevada, que ela consegue ver mais coisas do que as nossas cores que nós vemos secundárias. Cada um dos nossos 7 espíritos planetários que procedem de Deus, eles têm também as diferentes cores em sua representação. A gente tem aí Urano, Saturno, Júpiter, Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio. Cada um desses 7 espíritos, ele tem a sua cor correspondente, onde cada um dos 7 espíritos recebe a luz do Sol em proporções diferentes, de acordo com cada um deles que tenha a proximidade da órbita central, né? Com a constituição de sua atmosfera e de acordo com os seres de cada um deles. E conforme o estágio evolutivo de cada um desses planetas, é que eles vão receber as devidas cores para a sua evolução. A gente sabe que poucas pessoas hoje, né, então, à medida que a visão humana se sensibiliza, e desenvolve assim instrumentos mais refinados para a investigação. Nós sabemos que existe uma escala aí de cores que não são reveladas, né? Nós vamos ver aqui, ó, que no espectro, né, no espectro visível, nós temos 5 cores entre o vermelho e o violeta, que formam esse círculo de espectro visível. E, além dessas cores, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e o violeta, a gente sabe que o ocultista, ele consegue ver mais 5 cores. Então, ele vê um total de 12 cores, sendo que 4 dessas 5 aí, né? 4 cores, elas são indescritíveis. Porém, a 5ª, que está no meio dessas 5 cores, que é vista pelos ocultistas, tem um tom parecido ao da flor de pessegueiro recém-aberta. E pela Rosa Cruz, nós conhecemos como a cor predominante de um corpo vital normal. No mundo do pensamento ainda estão localizados lá o segundo céu e o terceiro céu, e quando a gente fala sobre o mundo do som, a gente está falando do mundo do pensamento, né? O mundo do pensamento, ele é o reino do som. E nós sabemos que o som, ele é o criador e o mantenedor de todas as formas. A gente sabe que no segundo céu também, o ego se torna um com as forças da natureza. E a combinação de tais sons forma um todo, que é a nota-chave da Terra. A nota-chave é a Terra, a gente sabe que ela tem o seu tom. Quando se diz que o segundo céu está localizado nas 3 regiões superiores do mundo do pensamento, a gente diz que é o mundo do som.
não se deve pensar que não haja cores, porque a gente está falando que seja o mundo do som. Mas para muitos de nós sabemos que existe uma relação muito íntima entre a cor e o som. Que quando se toca certa nota, gera-se simultaneamente a cor que lhe corresponde. No mundo celeste, a cor e o som, elas estão presentes sempre ao mesmo tempo. Mas é o som que origina a cor. Portanto, se diz que lá no mundo do pensamento é especialmente o mundo do som. E esse som é que constrói todas as formas do mundo físico. Então, todas as formas que nós vemos em torno de nós são figuras cristalizadas de sons produzidos pelas forças arquetípicas que atuam nos arquétipos no mundo celeste. Então, tudo aqui tem a ver com a criação de um som lá no mundo do pensamento. Com elas se trabalha também sobre os arquétipos da terra e do mar, na flora e na fauna, provocando mudanças que gradualmente alteram a aparência e a condição da terra. E assim proporciona um novo ambiente que é feito lá por nós e que depois nós vamos colher novas experiências na próxima vida. O som é de suma importância, pois graças a eles os mundos foram criados. E, por outro lado, o som ele é particularmente indispensável na vida do aspirante, enquanto caminhamos no desenvolvimento espiritual. A expressão máxima do som em nosso mundo físico é encontrada na música pura, tá? De todos os milhões de pessoas que povoam a Terra, pouquíssimas delas são capazes de compreender a música em sua essência primitiva. Pelo contrário, a maioria prefere ritmos sensuais do que os elevados, as músicas elevadas, né? Trouxemos aqui para mostrar aqui uma tabela de nota musical e cores, tá? Que é de um compositor e pianista russo chamado Alexandre Scriabin. Ele desenvolveu de uma forma muito independente dele a segunda escola de Viena, que é onde foi criada por um grupo de compositores modernos, lá na época de 1920, mais ou menos. Ele desenvolveu uma linguagem musical atonal, que pode atualmente ser comparada com composições dodecafônicas e serialistas. Eu explico já. Veja que essa correlação entre notas musicais, que está aqui, tá? Foi a maneira que ele via essas notas. E essa relação que há entre sons e cores, ela foi mostrada por ele, mas não estava ligada às leis da física. Elas estavam, sim, conectadas ao misticismo. Tá? Quem mostrou isso aqui, a gente vai ver isso lá nas terapias de cores, de Corinne. Agora, só explicando o que é atonal. Significa que a nota ou acorde em questão não pertence à tonalidade. São notas pensadas de maneira livre, sem compromisso com a resolução tonal que a gente vê. Um exemplo, a nota F sustenido, ela que está lá entre o Fá e o Sol, ela é atonal no campo harmônico do Dó maior. Quem entende de música deve saber disso. Eu não entendo muito bem. O que é o serialismo? O serialismo é um método de composição musical na qual utiliza uma ou várias séries como forma de organizar o material musical. A primeira forma de composição serial foi o dodecafonismo, que é sistematizado por
Schubert, no início da década de 1920. A primeira composição serial foi esse detacofonismo, que está baseada num arranjo ou série de 12 notas que é determinada pelo compositor. Esta é chamada de série dodecafônica. Nenhuma nota deve ser repetida até que todas as outras notas da série tenham sido ouvidas. É a primeira... a gente só trouxe, caso eu coloquei aqui, para poder ver, né, o trabalho que ele faz com as cores, em relação aos outros também, né, que é o Alexandre, onde ele mostra como que ele via as cores, eu acredito que no mundo do desejo, né, para ele poder fazer fazer todo esse colorido. Vejamos, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de como as vibrações do mundo celeste, que é o mundo do desejo e o mundo do pensamento, né, para que a gente possa mostrar sobre as vibrações. A oração, ela é um auxílio, e quando a gente faz a oração conscientemente, ela produz vibrações, tudo de acordo com o som utilizado. Esses sons, eles reduzem as vibrações negativas e produzem um ritmo suave da mesma natureza que se deseja obter lá do alto. É por isso que a nota repetida várias vezes pode produzir um efeito de vida ou morte. Outro exemplo é a história do Antigo Testamento, que fala sobre a Batalha de Jericó, e diz que o som emitido por trombetas feitas de chifre de carneiro fez com que as muralhas da cidade desabassem enquanto os artistas marchavam pela cidade. Com isto, a gente consegue ver que a cor e o som, elas estão presentes sempre ao mesmo tempo. Mas o som, como a gente disse, que origina a cor. Então, por isso, nós podemos ver a importância do som, e em cujo impulso os mundos foram criados, conforme a gente falou atrás. É um aspecto particularmente indispensável nessa vida do aspirante, né, no caminho da realização. Todo aspirante, né, superior que estuda, ele deve cultivar o gosto pela boa música. Caso ele não toque um instrumento, pelo menos deve ouvir frequentemente as mais elevadas músicas de grandes compositores, porque a gente sabe que a música, ela precisam produzir umas obras que essas obras, elas precisam ter harmonia, melodia e ritmo, porque assim elas estão alinhadas com as superiores vibrações do mundo do pensamento. Então, o primeiro céu, que é onde está o mundo do desejo, o primeiro céu está nas 3 regiões superiores do mundo do desejo, são os ecos, né, que tem lá, a gente vê que são muitas mais formosos e permanentes esses ecos lá. Daí, o músico, nesse caso, ele pode ouvir ali as mais doces acordes de melodias e jamais ouviria em toda a sua vida terrestre. O ser humano, veja que o ser humano, ele percebe a música através do mais perfeito órgão dos sentidos do corpo humano. A visão, ela pode não ser perfeita. A gente pode enxergar de torto, vamos dizer assim. Mas a audição não é. Ela, no sentido, ela não consegue deformar o som quando nós ouvimos, através do ouvido. O que acontece muitas vezes quando a gente vê, né? A gente consegue deformar. Mas o som, quando a gente ouve, a gente entende muito bem, não consegue deformar esse som. Outro ponto, nós sabemos que há uma relação muito íntima entre a cor e o som nos mundos invisíveis. Até porque nós sabemos que o som origina a cor.
Por isso que a gente sabe que São Paulo, ele nos exortou a estarmos sempre preparados para dar uma razão à nossa fé. E há uma razão mística para as muitas práticas da igreja, as quais são transmitidas às gerações, desde a mais remota antiguidade. A gente pode ver, no caso, o costume de soar o sino quando a vela acende sobre o altar. Essa prática, ela foi iniciada pelos videntes espiritualistas iluminados, né? Para demonstrar a unidade cósmica da luz e do som. Veja que o badalo metálico, aqui tem que subir a voz, o áudio. O badalo metálico do sino, ele traz a mensagem mística de Cristo à humanidade. Tão claramente hoje, como da primeira vez que ele anunciou o amoroso convite. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a gente pode entender, tá, que o sino, ele é um símbolo de Cristo. Essa parte dita aqui, ela está numa carta de Max Heidel, que se chama A Mensagem Mística de Natal. O que realmente significa tocar o sino quando acende a luz? As velas. Eu acho que, não sei, vou falar assim, mas eu vejo que eu li, é uma preparação, né? Porque aí você vai preparar já para iniciar a missa. É um convite, né? Essa é a palavra. Por que a gente enxerga só as 7 cores nos nossos olhos? Porque a gente só enxerga 7 cores. Alguns, né? Tem gente que não enxerga nem. Tem gente que não enxerga o verde. Nenhuma cor. Daltônico, que eu sei, não enxerga. Mas a gente enxerga assim. Mas a gente precisa ter uma preparação, não precisa... O que a gente enxerga? Não, 7 cores. Não, 7 cores a gente enxerga. Qualquer um que é normal enxerga. Mas as demais... Por quê? Enxerga. Porque a gente enxerga só 7 cores secundárias. Qual o motivo? A gente enxerga só 7 cores. E não 8, não 7, não 5, não 4, não 3. Qual o motivo? São as 7 cores do espectro. Né? Mas a pergunta mais correta é assim: por que a gente vê as 7 cores? Mais correta é essa? Ninguém sabe o que a gente vê. A luz, quando é decomposta no mundo físico, ela se decompõe em 7 cores. Não, 7 cores visíveis. Visíveis, tá certo. Se compõe muito. Se você usar um prisma feito com material da região química, físico, são 7. Como também tem essa composição? Na verdade, como é que você vai falar? Ela decompõe só em 7 ou você só vê 7? Não, nós só vemos 7 cores. Ela não decompõe só em 7. Ela decompõe no local do espectro de massas, ela decompõe em milhões de cores. E cada cor é uma frequência. O olho físico só consegue enxergar 7. Exatamente. Aos olhos não físicos, você enxerga a frequência. Daí você tem que ter equipamento para medir. Você mede uma frequência, essa frequência dá um nota de uma cor. Uma coisa é nota de musical. Você dá um toque na frequência. A frequência. Você estica lá uma corda, você dá um toque aqui. Isso é fácil. Por quê? Porque a frequência de 150 Hz, lá 130 Hz, né? Você aumenta um pouquinho lá, agora foi 450 Hz. Impacta as frequências. Por que a gente só vê 7 cores, gente? Como é que é o processo de visão do ser humano? Como é que é o processo? Nós vemos a luz refletida. Sim. Esse é o segredo. A luz não é interna. Não, isso. E essas 7 são as que vêm das 3 primárias?
bem, mas são refletivos. Sim. Tudo é refletivo. Se eu chego para você e falo assim, que isso aqui é branco, é cinza, eu posso estar mentindo. Porque está refletindo para mim o cinza. Mas pode refletir para você outra cor. E se for treinado, você é refletivo. Então, na verdade, eu não posso afirmar que isso aqui é cinza. Posso dizer o seguinte, eu, na minha incompetência de reflexão da luz, colocando assim uma luz externa aqui, ó, eu vejo que é cinza. Mas não pode não ser cinza. Porque essa luz aqui é uma luz. Se eu mudar essa luz, bota essa luz amarela. Se mudar a luz aí. Ele pode não ser mais cinza, não é cinza, não é negra. Isso aqui puxa mais O que é a luz negra? É uma luz roxa lá, tal. E aí quando você entra numa luz negra, só aparece o quê? o branco que fica verde. Se você sorrir, só aparece os dentes. Você abre os olhos, aparece a parte branca dos olhos. Aí você vai falar o quê? Falar que, eu estou vendo o sol branco, então tudo é branco. Não, é tudo branco. A luz reflete. E a incompetência. Né? Então, você vê 7 cores, porque na realidade há uma reflexão da luz externa no objeto, absorve todas as cores e reflete a cor amarela. Né? Absorve todas as cores e reflete amarelo. Então, ela não é amarela. Não. Então, é que o cabelo branco não é branco. Que cor é o cabelo branco? Que cor é o cabelo branco? Real, de fato. Eu queria saber. Ele falta de pigmento. Então, Ele é incolor, não é branco. Ele é incolor. Nossa incompetência em não ver o color que a gente vê o reflexo. Então, assim, pelo que o texto que a Ângela apresentou, o nosso ouvido é extremamente perfeito, é o melhor. Se ninguém tiver doente do ouvido, todos nós tivemos o som. Estando todos bem, o som que se ouvir aqui, todos vão ouvir igual. Não. Porque o fato de você ter um órgão Desenvolvido. sem defeito físico, não quer dizer que você tem um órgão treinado. Esse negócio aí. Ter o negócio bem funcionando bem, não, funcionando bem. Então, ter o negócio treinado, essa é enorme. Por exemplo, um músico que desenvolve, você toca, o cara já sabe, tá afinado, se tá afinado, sei lá, se é fácil, então. Um harmônico, um desarmônico, tal. Uma pessoa que não tem treinamento vai achar isso muito chato. Toca aí, bota aí um rap, bota aí um pop, bota aí qualquer coisa. Negócio muito chato, porque ele não está treinado, entendeu? Ele está seletivo. Ele às vezes não sabe isso, para quem estuda música, ela toca aqui um acorde desarmônico. Você pode até achar que é esquisito, mas você não sabe que é desarmônico e você não sabe transformar aquilo desarmônico em harmônico. Porque você não está treinado, seu ouvido não está treinado. Então, o fato de você ter um ouvido ser o nosso órgão mais próximo da percepção, não quer dizer que todo mundo tem a capacidade de escutar os sons como deveriam ser escutados. Por isso que há treinamento. Já a cor, realmente, se ela se reflete, provavelmente haverá diferença entre qualquer coisa de uma determinada cor que cada um de nós esteja olhando. A cor é pior ainda. A cor, ela exige memória. Memória de treinamento. Por que exige memória? Porque você só vai falar que uma cor é fúcsia se você já viu alguma cor fúcsia. Senão você vai falar que é um rosa forte. Ou não falar nada, porque eu não sei nem o que vai dizer. Tem que ser isso. Entendeu? É treinamento também, só que é pior treinamento porque existe memória. E mais, o ouvido é uma coisa que está dentro de você. Então, quando vem o som entra no seu ouvido, você deduz dentro de você o que é o som. A cor não depende da luz. Então, você está totalmente escravo de uma entidade externa que chama luz. E o pintor, por exemplo, se ele for cronológico, ele aprende a lidar muito com a cor e a luz. Já tem muita memória. Tem cores de passados, até que tem
pintores ficam desesperados, porque ele tem aquela cor de memória e não consegue reproduzir aqui. E quando ele vê uma cor e fica misturando até... Exatamente. Chega a desespero, porque ele sabe que existe aquela cor e ele não consegue colocar os pigmentos lá, por isso que antigamente usava os pigmentos que eram de maluco. Porque chegar naquela cor lá. Entendeu? E quando ele chega, ele fica maravilhado. Aí quem não é pintor chega lá e fala, nossa, que cor feia. Quem não é pintor, quem não gente, tudo isso é treinamento, tudo tem que ser treinamento. Né? Por isso que esses treinamentos esotéricos, por isso que a Fraternidade Rosa Cruz fala muito de você ter um bom gosto musical, de você escutar boas coisas, você treinar o seu ouvido. Eu acho que tudo é questão de conhecimento e treinamento, né? Se você só conhecer e não treinar, você pode ser um excelente maritaca e papagaio, mas você jamais vai ser alguém que conhece de fato. Né? E por incrível que pareça, né? Quem tem mais facilidade em compreender a música, um ocultista ou um místico? Místico. A música tem que bater no coração. A música bate no intelecto, o músico ele é um excelente para descobrir se é Fá maior, Fá menor, para escrever partitura, até para dizer, olha, aqui tem uma decrescente, escreve totalmente do lado, mas ele não consegue sentir a música. Entendeu? E a música é para ser sentida, porque a Dani falou, tudo pensamento é muito som, mas que som? Pagode, sertanejão bravo, sertanejão raiz, rastafé, que música vocês esperam escutar no mundo do pensamento? Bach, Beethoven, Mozart, Chopin e outros. Música das esferas. Mas tem a frequência que a música transmite para a gente é muito importante. Essas ondas que vêm com a melodia, né, e com as batidas, elas entregam no nosso cérebro tranquilidade. Você é uma pessoa abençoada de ter essa oportunidade, né? Porque muitos de nós que não aguenta escutar uma música erudita porque acha ela muito cansativa, enfadonha, porque o ouvido é treinado mais para movimentos marcianos, né? São batuques, são batidas, né? Movimentos que, na verdade, mexem com o corpo de desejo, né? Música que mexe com o corpo vital é uma música que tem harmonia, melodia e ritmo com elementos superiores. Qualquer música que te dá a energia para fazer alguma coisa, ela é uma música marciana. E obviamente, você atende, na verdade, você está se deixando levar por uma entidade de fora. As coisas que nós temos que fazer não são as coisas que tem que fazer por prazer, elas são por dever. Coisas que são feitas pelo dever são apenas lá dentro. Então, por exemplo, uma música suave, ela deveria te harmonizar o suficiente para você executar a tarefa da melhor forma possível, porque você quer, não porque você precisa e nem porque alguém está mandando. Então, tem uma diferença muito grande nesse sentido. Há estudos muito interessantes em cima de animais e já está claro, a ciência já provou isso, né? Que as vacas, por exemplo, elas dão leite muito mais tranquilo com músicas eruditas. As galinhas põem mais ovos e ovos mais tranquilos, sem estresse, com músicas eruditas. Isso já está provado, tem várias experiências já colocadas em várias fazendas, Por quê? Porque justamente os animais que não têm mente, quando ele escuta uma música dessa, ela usa a mente a propósito. Então, elas entram em sintonia com aquela coisa maravilhosa, porque, imagina, ela não tem o instrumento para entender de onde vem, mas ela, em compensação, tem a capacidade de com o coração. Nós não, por exemplo, tem muita gente que está tocando uma música assim, isso aí é Vivaldi ou é Chopin? Não te interessa, a música está bonita. Não, porque eu adoro Chopin. Mas olha, essa música de Vivaldi. Eu não achei tão boa assim, não. Você não entendeu nada de música, nada, bolhufas. Entendeu? Que dá um despertão, Então, a gente, na Fraternidade da Cruz, é muito
mas é muito estimado a gente visualizar artes, pinturas maravilhosas, lindas, onde o pintor tentou expressar ali as coisas divinas maravilosas que existem, né? Assim como músicas de elevado cunho espiritual. Felizmente, nós estamos no momento na época da vida, nós temos um calhamaço de compositores e cantores, alguns iniciados, inclusive, que deixaram um legado violento para a gente estudar. Você imagina se você tivesse nascido lá em 1100 das coisas no meio dos visigodos, certo? Estaria mais preocupado em manter sua pele do que tocar música ou escutar música. Você estava no meio da briga, da batalha, não sei o que. Fora que você tinha um corpo denso muito mais embrutecido do que o de hoje. Então, a gente tem que dar graças a Deus de ter essa bênção. E muitos de nós não aproveitamos, porque a gente não fomos, entre aspas, ensinados pelos nossos pais como escuta a música. Por isso que eu não gosto de música, porque os pais não ensinaram. Não existe isso. Como estudante, Rosa Cruz, não existe isso. Existe ao contrário. Por eu não ter, o que é que eu quero fazer para aplicar a minha epigênese? Não porque, né? Então, só que isso é educação, uma educação esotérica. O que é educação? Repetição. Não cabe a gente, né? O bonito de saber é o seguinte, que existe um mundo da cor e um mundo do som. E que nós aqui, renascidos, temos a condição de vivenciar este mundo desde que te traga de lá de cima essas características. E nós usamos nossos irmãos e irmãs que têm talento para nos mostrar isso. São os pintores, são os compositores, são os artistas. Mas de primeira, tá? Porque artista hoje em dia tem que tomar muito cuidado, tá? Tem muita gente que é artista para ganhar dinheiro, mas só talento mesmo, não tem nada, né? Tem que tomar um pouco de cuidado na nossa seleção. Mas que existe. Tá? E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Saber, por exemplo, que o corpo vital tem a flor perceber ser aberta é fundamental no processo de cura. Você vai chegar para a pessoa e precisar ter um fluido vital solar o suficiente para ser auxiliar invisível ou não, se você não sabe nem a cor do corpo vital. Entendeu? Eu sei que existe cor vital, mas qual a cor? Não sei, tem cor que deve ser. Você chega lá um verde, você fala assim, estou vendo aqui uma cor fosfórica, então não é cor vital. Então você tem que saber, né? É importantíssimo você saber isso. E mesmo porque, outra coisa importantíssima também você saber, porque quando você está trabalhando com o seu corpo-alma lá do outro lado, e você trabalhar também no desejo, você lê corpos e desejos de irmãos e irmãs. Então, se você não sabe a relação que existe entre a emoção, a situação do corpo, dos desejos, e a cor do corpo dos desejos, você não vai conseguir nem ajudar, e pior, você pode ser arrastado. Né? Porque você acha que esse vermelho é maravilhoso, então ele é mental ali. Você tem que saber mental. Aliás, para lembrar bem, né? Quando você encara o Arthur Brau, uma das maneiras de se negar aquela cor, fica apaixonado por aquela cor, aqueles olhos lindos, não sei o quê, e o Arthur Brau tinha interessante, bacana. Tem no livro Mensagem na Astrologia, o primeiro horóscopo que tem lá é sobre isso. Tem um artista francês, ele sabia que o olho, conforme vai passando os anos, vai mudando a sensibilidade, curva. Então ele foi lá no jardim da casa dele, pintou. Então puxava mais para o verde. Passado alguns anos, ele foi fazer, ficou mais quase todo puxado para o azul. Para mostrar como a curva do olho dele, quando ele era moço, era uma coisa, e quando ele envelheceu, a curva predominou. E aquilo lá deu uma repercussão, porque aí fomos, eu acho que uma coisa que é interessantíssima na área científica aí da cor, que é o seguinte, quando mandaram aquelas duas que estão lá nos confundeiros do nosso sistema solar, eles colocaram um equipamento lá viciado, com o conhecimento viciado da Terra. Então colocaram uma câmera de imagem que via as cores. Nós aqui, só que em branco e preto, para poder transmitir mais uma parte maior. Só que eles esqueceram que lá no Confundero Jura não tem luz.
Então chegou um ponto que eles ligavam a câmera, desliga esse negócio aí, não tem mais dele, mas tem. Não tem, mas tá. Então, só que a câmera, botar a câmera assim, uma câmera que tivesse fazer o escuro. Só para detalhes. As duas desligaram as câmeras porque não tem mais luz para ver nada. A hora que mais precisava, que é agora, para ver o cinturão de o que tem lá, não tem. Falhou. Bastante. Pô, levou 50 anos para chegar. Você pensou a riqueza de cores que iriam ser transmitidas, o tipo de formato, sequência, sei lá, né? Dizem que as coisas agora são como tem muita interação, energia, então é muito como se fosse, cria uma luz, né? Ela extingue aí o outro, que um interage com a aurora boreal. Como se fosse pequenos detalhes, que julgação. Assim terminamos mais uma reunião e nos concentramos agora em absorver a mensagem que vai ser nos transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa vida.